pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marcones na área novamente. Hoje nós vamos para a nossa quarta e última aula sobre monômios e polinômios. Imagino que vocês já devem ter estudado muito, aprendido muito nessas interações, tá? E hoje nós vamos para a última aula, vamos continuar falando sobre polinômios. Mas antes eu quero perguntar, vocês estão se cuidando? Vocês estão fazendo de tudo para evitar a propagação dessa doença tão terrível? Que afinal de contas é ela que tem nos separado, tá? Então vamos fazer cada um de nós a nossa parte, cuidando de nós e das pessoas com quem nós convivemos, tá bom, pessoal? Vamos fazer a nossa parte, porque com certeza dessa forma a gente vai conseguir vencer esse tempo tão difícil. Nessa última aula, nós vamos falar sobre monômios semelhantes. O que são monômios semelhantes, o que a gente faz com eles, como que nós podemos identificar. Então, para isso, nós vamos agora para a nossa tela, para a gente identificar alguns conceitos importantes. Vejam, monômios semelhantes são dois ou mais monômios que possuem parte literal igual, tanto as mesmas variáveis quanto expoentes correlacionados. Percebam então, pessoal, que se eu quero identificar que dois monômios são iguais, eu vou olhar para a parte literal. Parte literal, letra, tá? Só que eu não vou olhar apenas para as letras, eu preciso verificar também os expoentes. Cada expoente precisa ser igual, tá? Então, para identificar isso, eu vou verificar letras e expoentes. As letras são iguais, os expoentes correspondentes são iguais, esses monômios, então, serão semelhantes. Vamos ver dois exemplos aqui. Olha só. Continuando na tela, nós temos o seguinte. Monômio 10x ao quadrado y e o monômio menos 2/3 x ao quadrado y. São dois monômios, tá? Esses monômios aí a gente já viu que são de grau 3, os dois, que eu vou somar os expoentes, tá? E quando eu olho para as partes literais, observem o seguinte, eu tenho as mesmas variáveis, x e y. Eu tenho o expoente 2 lá no x e o expoente 1 no y. Variáveis iguais, expoentes correlacionados também iguais. Logo, esses monômios eu posso dizer que são semelhantes, tá? Outro exemplo, eu tenho os monômios 6m ao quadrado y e menos 4my ao quadrado. Pessoal, cuidado, percebam que eu tenho as mesmas partes literais, eu tenho m e y em ambos os monômios. Mas percebam que os expoentes correlacionados são diferentes. Por quê? O m está elevado ao quadrado e o y está elevado a 1 no primeiro monômio. No segundo eu tenho m elevado a 1 e y elevado ao quadrado. Ou seja, as partes literais desses dois monômios são diferentes, por mais que as variáveis sejam iguais. Logo, eu posso dizer então que os dois primeiros monômios são semelhantes e os dois últimos não são semelhantes. Tranquilo, pessoal, tranquilo demais. Vamos então para o que a gente vai fazer com isso. Dado que eu identifiquei que dois monômios ou mais são semelhantes, o que eu faço com essa informação? Eu posso utilizar essa informação para reduzir o tamanho do meu polinômio. Vai que eu tenho 10 termos em um único polinômio, mas desses 10, todos são semelhantes. Eu posso então reduzi-los. Como? Se numa mesma expressão temos dois ou mais termos semelhantes, podemos reduzi-los somando os coeficientes e conservando a parte literal. Percebam, para identificar se são semelhantes eu uso a parte literal. Identificado que são semelhantes, eu vou trabalhar com os coeficientes. Deixo a parte literal quietinha e uso os coeficientes. Olha só esse exemplo. Eu tenho o monômio, o binômio na verdade. 6m ao quadrado y mais 3m ao quadrado y. Perceba que esses dois monômios são semelhantes. Por quê? Mesma variável, m e y, e os mesmos expoentes correlacionados, m ao quadrado e y. Tranquilo? Então, vamos passar para o quadro agora para a gente verificar como que faz essa situaçãozinha. No quadro aqui nós temos o seguinte, olha só. Eu tenho o meu monômio, o meu binômio, na verdade, 6m ao quadrado y mais 3m ao quadrado y. Parte literal, m ao quadrado y. O que a minha definição disse? Conserva a parte literal e trabalha com os coeficientes. Quem são os meus coeficientes? O 6 e o 3. Qual é a operação que eu tenho aqui? Eu tenho o mais.
Então, eu vou fazer 6 mais 3 e a minha parte literal eu deixo em evidência. Pessoal, 6 mais 3, 9. Logo, esse monômio, quando eu o reduzo aos termos semelhantes, eu vou ter 9m ao quadrado y. Percebam, então, que eu utilizei essa propriedade, essa característica, para diminuir o tamanho do meu polinômio. Outro exemplo, eu tenho o polinômio 3x ao quadrado, 5y, 7x ao quadrado, 4y. Eu não tenho que todos os termos aqui são semelhantes, mas eu posso reduzir aqueles que são semelhantes entre si. Observe, eu tenho 3x ao quadrado semelhante a menos 7x ao quadrado, mesma parte literal, x elevado ao quadrado. Eu tenho também 5y semelhante a 4y, mesma parte literal, y e y. Trabalho com os coeficientes e deixo a parte literal em evidência. Vai ficar então 3, observem uma coisinha, eu tenho menos 7x, então aqui dentro vai ficar menos 7. 3 menos 7 e eu ponho o x em evidência. Tranquilo até aí. Vou reorganizar agora com os outros termos. Mais, e eu pego o primeiro coeficiente. 5 mais 4, mais 4. Vou parar e vou voltar um pouquinho aqui. Feito isso, eu passo então para os outros termos. Vejam, eu coloco o primeiro termo do y, 5, mais o 4 e ponho o y em evidência. Eu coloquei então todos os coeficientes que possuem mesma parte literal juntos e deixei parte literal em evidência. 7 menos 3 é só operação normal, pessoal. Lembrem o seguinte, eu tenho 3, devo 7. Se eu tenho 3 e eu devo 7, eu pago minha dívida, mas sobra ainda uma. Então, pessoal, agora nós vamos para o nosso terceiro exemplo. Vejam só, eu tenho o polinômio 3a elevado à quarta mais 3a elevado ao quadrado menos a elevado ao quadrado mais 2a elevado à quarta. Percebam o seguinte, nos 4 termos eu tenho a mesma parte literal, porém, os meus expoentes são diferentes, então eu preciso considerar isso. O que é que eu vou fazer? Eu vou juntar quem tem a elevado à quarta com quem tem a elevado à quarta. Eu não posso juntar a elevado à quarta com a elevado ao quadrado. Os expoentes correlacionados precisam ser iguais. Então, eu vou ter que juntar esses dois termos e eu vou juntar a elevado ao quadrado com quem tem a elevado ao quadrado. Esses dois termos. E agora eu vou trabalhar com os coeficientes. Olha só, eu tenho 3 mais 2 e o meu a elevado à quarta potência fica em evidência, mais 3 menos 1. Vocês lembram que sempre que não aparece nenhum coeficiente na frente da minha parte literal, é o sinal de que tem o 1 ali, porque ele fica escondidinho. Então, vai ficar 3 menos 1, a elevado ao quadrado. Tá, pessoal? Então, observem que daqui nós já identificamos o seguinte, o nosso polinômio que tinha 4 termos vai ter agora apenas 2, tá? 3 mais 2, 5a elevado à quarta potência, juntei todo mundo num só, mais 3 menos 1, 2a elevado ao quadrado. E nós reduzimos, então, bem tranquilamente, todos os nossos termos semelhantes, tá? E o nosso polinômio se transformou em um binômio. Tranquilo, né, pessoal? Nós vamos fechar, então, agora, com chave de ouro, com 4 simulados que eu trouxe para vocês. Vejam só, dado o polinômio 2x menos 2y elevado ao quadrado, determine o seu valor numérico para x igual a 7 e y igual a 4. Nós vamos voltar para um assunto que nós vimos lá na primeira aula, valor numérico de uma expressão algébrica. E aí talvez vocês me perguntem, tá, professor, mas como que eu vou saber que o x vale tanto e o y vale tanto? Pessoal, lembrem-se, as variáveis assumem determinados valores de acordo com o contexto. E sempre vai aparecer na questão quando nós estivermos falando em expressões algébricas. Para esse caso, eu disse que o x vale 7 e o y vale 4. Então, onde aparecer x, eu ponho o 7 e onde aparecer o y, eu ponho
o 4. Olha só, nossa expressão vai ficar então da seguinte forma: 2 vezes x, só que o nosso x agora vale 7. Então, vai ser 2 vezes 7 menos 2 vezes y elevado ao quadrado. Só que o meu y agora vale 4. Então, eu vou trocar o y pelo 4, ou seja, 2 vezes 4 elevado ao quadrado. Tá, pessoal? Então, o que nós podemos fazer primeiro? Vamos dividir essas operações em algumas partes. 2 vezes 7, eu tenho 14. Posso fazer isso normal. Menos, aqui agora eu tenho uma multiplicação e uma potência. Quem eu resolvo primeiro? Potência. Então, vai ficar 2 vezes 4 elevado ao quadrado, que dá 16. Tranquilo até aí, né? Então, eu tenho agora 14 menos 2 vezes 16. Logo, eu tenho menos 32. Tranquilo, né? Pensem o seguinte, então. Eu tenho 14 e eu devo 32. Eu tenho 14 e eu devo 32. Se eu pago esse valor, ainda vou ter uma dívida. Logo, no final, eu vou ter um número negativo. Quanto que vai ficar faltando para eu quitar a minha dívida? 18, tá? Então, o que eu compreendo? Que para essa expressão algébrica, para esses valores das minhas variáveis, ela assume valor numérico igual a menos 18. Tranquilo até aí? Segundo exemplo, eu quero saber também qual é o valor numérico da expressão 2x ao quadrado menos 16x mais 17. Percebam que agora eu tenho só uma variável, que é o x, e esse x está assumindo o valor 2. Então, onde aparecer o x, eu substituo pelo 2 e vai ficar 2 vezes 2 elevado ao quadrado menos 16 vezes 2 mais 17. Percebam que onde aparecia o meu x, eu troquei por um 2. Nesse primeiro termo, eu tenho um produto e uma potência. Então, eu resolvo primeiro a minha potência. 2 vezes 2 elevado ao quadrado. Lembre-se, o 2 elevado ao quadrado é o 2 multiplicado por ele mesmo 2 vezes. 2 elevado ao quadrado não é 2 vezes 2 que dá 4. É o 2 multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Mas, curiosamente, isso é 2 vezes 2, que também dá 4, tá? Menos 16 vezes 2, eu tenho 32, mais 17. Tranquilo até aí, eu tenho uma expressão numérica aqui. Então, vejam, 2 vezes 4 eu tenho 8, menos 32, mais 17. Tá, pessoal? Então, pessoal, eu tenho aqui agora uma expressão numérica e eu vou fazer a soma da forma que for mais fácil para mim. Como que eu vou fazer? 8 mais 17. Eu estou somando primeiro os positivos, que é mais tranquilo. 8 mais 17 eu tenho 25, menos 32. 25 menos 32. Eu tenho 25 e eu devo 32. Eu paguei aqueles 25, mas eu ainda estou com uma dívida de 7. Ok, pessoal? Percebam, então, que para x igual a 2, eu vou ter esse polinômio, essa expressão algébrica, assumindo o valor numérico igual a menos 7. Tranquilo até aí, né, pessoal? Então, vejam, com essa aula nós finalizamos o assunto de polinômios. Nós vimos muita coisa: variável, expressão algébrica, grau de um monômio, binômio, trinômio, polinômios, termos semelhantes e muita coisa. Eu vou deixar então 2 exemplos para vocês fazerem em casa. Olha só, foca aí no exercício, dá uma pausa no vídeo, copia no caderno e tenta resolver, tá bom? Então, pessoal, nós finalizamos agora. Um abraço e nas próximas aulas nós vamos continuar esse assunto. Tchau, tchau!